Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nesse vídeo eu vou explicar como eu desenvolvi o meu portfólio com React 18, com internacionalização de idiomas, Light Mode, Dark Mode, navegação de algumas páginas, listagem de projeto, listagem da minha formação e uma página de contatos e também listagem de tecnologias que eu conheço e utilizo na minha stack de desenvolvimento. Eu vou deixar o link do repositório e o link do meu portfólio online para quem tem o interesse de olhar o código e também ver como está ficando o desenvolvimento. Basicamente, o que vocês estão vendo na tela é o meu portfólio. Ele é totalmente responsivo, então eu comecei ele com um designer bastante adaptativo, né? E também a questão de ser adaptativo no celular, né? Então, se for diminuir na tela, ele vai se adaptando até ficar uma versão acessível no celular também. Primeiramente, eu vou acessar aqui a minha linha de comando, abrir o código do meu portfólio. Para quem tem o interesse de ver o código, ele está no meu GitHub. Acessando o meu GitHub, você vai nos meus repositórios e procura por Lucas-Frontend, é onde você vai encontrar o código do portfólio. Aqui tem todo o código com testes unitários, testes de integração end-to-end. É, ele também tem a integração Continuous Integration e Continuous Delivery com Firebase Hosting e o GitHub Actions, né? Que é essa parte do GitHub aqui, que é muito bom. Por exemplo, você vai fazendo cada commit, cada alteração no seu projeto e ele já vai rodando os seus testes unitários e conforme vai passando ali na bateria de testes, ele já faz o deploy no seu cloud definido. Por exemplo, o meu é o Firebase do Google, então ele já faz o deploy na cloud da Firebase de forma automática se não quebrou nenhum teste. Isso é muito legal para fazer o desenvolvimento contínuo, né? Então, para quem quiser acessar, esse daqui é o repositório, você pode baixar e clonar na sua máquina, estudar o código, modificar se você quiser fazer um portfólio baseado nesse meu, você tem todo o livre-arbítrio de fazer isso, é de código livre, gratuito, você pode fazer qualquer modificação e estudar. Voltando aqui, acabei de abrir aqui o meu VS Code e vou começar explicando pelas dependências e tecnologias que tem nesse meu projeto. É, as dependências que tem nesse meu projeto, algumas delas é o i18n Next, que trata da internacionalização de idiomas. O React em si está na versão 18.2, React DOM, React 18n Next, né? Tem também o React Router, o Vite, ele é desenvolvido com Vite, né? Então tem lá o plugin de Vite para SVG, tem as dependências de desenvolvimento de teste library com Jestom, com React, React Hooks, alguns typers aqui do TypeScript para React, o Cypress, tem o Sass também, o CSS eu escrevo em Sass, tem esse Start Server de teste que é para rodar o preview do código junto com o Cypress. É bem legal isso. O TypeScript na versão 4.6, o Vite na versão 3, o Vitest ainda, e alguns plugins aqui que eu utilizo. Por exemplo, esse daqui é para colocar uma variável de ambiente no HTML, onde eu consigo colocar um CSP, um Content Security Policy, para ambiente de desenvolvimento e ambiente de teste. Esse outro plugin aqui é para renderizar SVG como componente no React. Aqui de script temos o script de iniciar a aplicação, o script de dev, o de buildar a aplicação para produção, o de preview do Vite, o teste unit para rodar os testes unitários, o teste end-to-end e o teste end-to-end dev, que é para rodar os testes de end-to-end de desenvolvimento.
e esse coverage que é para ver a cobertura de teste do código. Isso é muito legal também. Quando você está com poucos testes unitários ou quer ver toda a cobertura de teste do seu código, você roda esse coverage e ele vai te dar algumas estatísticas se todos os seus códigos ali estão com a cobertura 100% de testes ou não. Isso você consegue ampliar cada vez mais o seu código unitário baseado no seu código. Beleza, esse daqui é o arquivo pack.json do portfólio, onde tem as dependências. E vamos lá para... Acho que o mais interessante aqui é começar pela rodando o projeto, né? Então vou rodar aqui. Pronto. Meu projeto agora está no localhost, na porta 777. Beleza. Esse é o meu projeto local. E vou começar explicando sobre a página inicial. E vou abrir aqui a questão do app. Então, no main, por exemplo, no main aqui temos a estrutura inicial de um projeto React, né? Importação do React, importação do app, onde ele renderiza aqui um provider do i18n com as configurações de internacionalização de idiomas. Vou explicar isso já já. Um browser router para fazer a questão das rotas, né? Então ele traz ali a questão do browser router e renderiza o app. O app, vamos lá para o arquivo de app. O app é esse, ele tem a importação de um suspense com lazy. Esse lazy é para fazer a importação dos componentes de forma lazy load, então ele não carrega tudo, não importa nesse arquivo, ele só vai importar conforme a rota é acessada. Então, aqui temos alguns componentes que eu não importo com lazy load, né? Importo ele diretamente, que esse realmente já precisa ter nesse componente de app, que é o header, o footer e o componente de login. Temos aqui uma constante com algumas vias. Eu fiz dessa forma em array para ficar mais simples a evolução de cada página, por exemplo. Conforme eu for criando novas páginas, eu só adiciono aqui mais um item e importo, ao invés de ir criando cada rota aqui na mão, né? Então, esse viewers aqui, ele vai ser utilizado aqui com um map, onde ele vai fazer um loop e renderizar cada rota aqui, né? Isso torna bem mais dinâmico assim a escalabilidade da aplicação. Temos aqui um componente de suspense com fallback do componente de login, né? O componente de login nada mais é do que uma página com um texto informando para guardar. Vou abrir aqui o componente de loading, de loading. Então ele nada mais é do que uma página simples com um texto de load e um ícone circular que vai ficar ali um load com animação infinita. A animação é escrita com CSS, então tem aqui a questão do rotate, né? Então ele vai pegar e vai ficar fazendo rotate infinito ali no componente circular, né? Aqui a animação, o CSS, escrito em SAS também. Beleza, voltando para a página de app. Basicamente essa é a estrutura do app do meu portfólio. Temos aqui uma div com um app container, com data test ID para fazer algumas buscas nos testes unitários. Temos o header, uma tag main, onde engloba os routers. E temos aqui o componente de footer. Essa é a página inicial. E ela renderiza primeiro o primeiro componente, o home, né? A view home. Então tenho aqui na estrutura de páginas componentes, assets e views. Views seriam as minhas páginas, né? Eu não nomeei como views mesmo, como visualizações. Então tem uma página de contato, de informações, a home, que é essa que estamos vendo, a de projetos. A página de home, que é essa que estamos visualizando, ela tem nada menos do que apenas a importação das tecnologias, que é isso que está sendo exibido, a minha foto,
é essa foto que está exibida aqui. Os estilos da página, né, que configura aqui, por exemplo, alguns estilos para foto e alguns espaçamentos do parágrafo aqui, por exemplo, e Media Query também para ajustar em outros tamanhos de tela. Beleza, voltando aqui para o componente da home, que é essa página que estamos visualizando. Tem a importação do hook de tradução, né? User Translator, onde eu posso utilizar as traduções. Tem esse User Effect para fazer a troca do título da página, né? Então, conforme carrega a página de home, ele vai trocar, né? Por exemplo, se eu salvar aqui, vemos que aqui na aba trocou para home, mas vai ficar como Lucas Frontender. Beleza, aqui nessa página de home temos uma div que engloba tudo, temos também aqui um data test ID para puxar isso nos testes unitários. Temos a minha foto aqui, né, sendo carregada com o alter com o meu nome. E se apagar essa foto, vemos lá na tela que a foto é apagada. E temos aqui alguns parágrafos com alguns textos, né? Esses textos vêm da tradução de idiomas, então vem de um JSON, onde lá tem uma estrutura com page home e depois tem uma estrutura de parágrafo em sequencial com o texto em sequencial também, né? Essa basicamente é a página de home que estamos vendo. Então, essa parte de text é um componente que eu renderizo todas as tecnologias que eu conheço e utilizo na minha stack de trabalho. Então, se eu comentar essa parte aqui, aquela parte ali dos ícones acaba sumindo. O footer ele já é renderizado na página do app. Então, o footer ele fica aqui, né, na página do app. Se apagar também ele vai sumir. E o header com o meu nome e a bandeira do Brasil, ele fica aqui. E também no header já tem a questão do componente de navegação, né? Pode ver aqui que eu excluí o header do app e sumiu também o componente de navegação da página. Beleza. Expliquei aqui um pouco sobre a página inicial, que é essa página aqui, né? Então, dentro do view, home, essa é a página inicial que está renderizada. E agora eu vou explicar um pouco da questão do componente de header, que é onde está o meu nome, a bandeira do Brasil, né? Abrindo aqui no folder de components, indo em header, acessando o index tsx, vemos que temos a importação de um linker, de um componente de navigation e temos também a importação da bandeira do Brasil aqui como um componente React Component, né? Para ser utilizado dentro aqui do componente de header. Dentro do componente de header temos uma tag HTML header com class name e o data test ID também aqui para ser utilizado nos testes unitários. Esse daqui é o componente de navegação, aquele lá do cantinho lá, que é um bullet. Esse cara aqui, né? Ele fica já o menu aberto conforme a tela é maior, né? E aqui temos um title. Dentro desse title temos um link e nesse link ele vai sempre levar para a página inicial. Por exemplo, se eu for para a página de projetos e clicar aqui no meu nome ou na bandeira do Brasil, ele vai voltar para a página home, para a página inicial. E aqui é o ícone da bandeira do Brasil sendo utilizado, que é um SVG, né? Se vimos aqui no Assets, Brasil, Flag, SVG, essa é a imagem que está sendo renderizada aqui no header junto com o meu nome. Então, se excluir aqui o Brasil, some a bandeira que fica ao lado do meu nome. Aqui é alguns estilos CSS atrelado ao header também. A estrutura de estilos basicamente é essa. Primeiro tem o index com o componente React, depois tem um arquivo de style CSS, de styles escrito com SAS, e depois tem um teste, uma spec de teste unitário para testar esse componente também. Eu escrevi dessa forma para organizar melhor a estrutura. Por exemplo, aqui na parte de home, na view também a mesma estrutura, tem aqui o teste unitário e tem o estilo aqui também, CSS da parte do home. Eu vou parando esse vídeo por aqui para não ficar muito complexo. Eu já consegui explicar um pouco das libraries que eu utilizo
dentro do projeto, consegui explicar um pouco da estrutura inicial do aplicativo e também consegui explicar um pouco da página home e também do header. Então, no próximo vídeo eu pretendo continuar explicando mais os componentes que foi desenvolvido e também introduzir um pouco mais na questão ali da internacionalização de idiomas e de Dark Mode. Espero ver você no próximo vídeo e até mais.